Bom, agora nós vamos resolver o exercício 31 da página 56, frente A, capítulo 3. Então, vamos lá. Ele diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Claro que o gráfico de vocês lá está muito mais bonito, né? Então, ele tem aqui uma variação de velocidade, um tempo, né? Aí ele pergunta na questão 31, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Vamos pensar o seguinte, o que é a aceleração? A aceleração é variação da velocidade no tempo. Então, é o seguinte, quanto mais ele variar a velocidade no menor tempo, maior será a aceleração. Então, vejam só, a gente pode dizer o seguinte, então, quem variar mais a velocidade no menor tempo tem maior aceleração. Então, é isso que é importante. Quem tiver maior variação de velocidade no menor tempo. Então, vamos olhar para o gráfico. Maior variação de velocidade num tempo menor, e ele te dá as opções. Vejam, aqui a velocidade até varia, ó, mas ela não varia tanto. Ela varia de 6 até 9. Aqui ela varia muito nesse primeiro trecho, ó. Ela vai de 0 até 6. Então, esse primeiro trecho aqui, que vai até os 2 segundos, é onde tem maior variação de velocidade no menor tempo. Vejam, eu não tenho opção de 2 segundos, mas eu tenho opção de 0 até 1. Então, de 0 até 1 é o ponto onde eu tenho maior variação de velocidade no menor tempo. Se vocês observarem pelo gráfico de vocês, não precisa fazer nenhuma conta nesse problema. Esse problema é apenas você analisar o gráfico, tá? Resposta certa é A. Porque de 1 até 5, por exemplo, de 1 a 5, eu já não vou ter maior variação de velocidade no menor tempo se eu fizer a média, mas eu posso calcular também. Nada impede vocês de calcularem. Se vocês quiserem calcular, vocês vão pegar os pontos, né, de velocidade e vão analisar. Então, por exemplo, vamos pegar na letra A aceleração de 0 até 1. Eu vou pegar a velocidade final 6, a velocidade inicial 0, isso vocês vão ler do gráfico. Tempo final 1, tempo inicial 0. Essa aceleração aqui dá 6 metros por segundo ao quadrado. No trecho B, de 1 até 5, você vai lá, vai tirar a velocidade final. Velocidade final você vai ler lá, vai ver que é 11. A velocidade inicial 6, tempo final 5, tempo inicial 1. 11 menos 6, 5. 5 dividido por 4 dá 1,25. Vejam, percebam que é muito menor do que esse da letra A. Você pode fazer para todos eles. Eu vou fazer só até a C aqui. De 5 até 8. Você vai lá fazer a leitura do seu gráfico. Você vai ver que a velocidade final é 11. A inicial é 11 também. Então, você vai ver que nesse trecho a velocidade se mantém constante. 8 menos 5, 11 menos 11, 0. Ou seja, aqui não tem aceleração, aqui é movimento uniforme, onde a velocidade é constante. Então, vejam só, vocês podem fazer dessa forma que a professora falou, fazendo as contas, ou podem somente analisar o gráfico e ver onde a velocidade varia mais no menor intervalo de tempo. Então, espero que tenha ficado claro. Agora, vamos corrigir, então, a frente B, o exercício 3 da página 144. Ele diz assim, as forças F1, F2 e F3 na figura fazem ângulos retos, né? Elas estão a 90 graus umas com as outras. E seus módulos são 1 newton, 2 newtons, 3 newtons e 4 newtons, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Calcule o módulo da força resultante. Primeiro, a gente vai ter que observar o seguinte, o que é resultante? Vocês têm dificuldade de entender isso, né? Resultante é a soma de todas as forças. Vejam, eu só posso somar forças que estão no mesmo eixo. Então, eu vou ter que somar a resultante do eixo X, depois a resultante do eixo Y, e depois eu vou encontrar o vetor força resultante total. Então, vamos pensar o seguinte. No eixo X, a resultante do eixo X vai ser F4... Sempre é uma soma, mais F2. Resultante é sempre a soma de forças, beleza. Só que agora eu vou botar o sentido, né, dessas forças. Então, eu tô calculando o módulo. Então, vejam só. 4, que é a F4,
e a F2 é 2. Então, só que é 2 negativo, vejam, a F2 é menos 2, tá? Então, a resultante no eixo X é 2 newtons positivo, ou seja, vai sobrar 2 newtons para a direita. Então, eu tinha 4 para cá, 2 para cá, a resultante será 2 para a direita. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. No eixo X, eu tenho uma resultante de 2 newtons. Isso para o eixo X. Agora, nós temos que achar a resultante no eixo Y. No eixo Y, se eu observar no desenho, eu vou ver que eu tenho F1 para cima e F3 para baixo. Novamente, resultante é a soma das forças. F1 mais F3. Só que F1 é para cima, F3 é para baixo. Então, o módulo, né, vai ficar assim, ó. F1, que é 1, e para cima no eixo Y é positivo, então é 1. Cuidado, F3 está para baixo, então é menos 3. 1 menos 3, menos 2. Ou seja, por que tem esse menos aqui? Está dizendo que esse vetor está para baixo. Então, se eu for juntar ele com o outro vetor que já estava aqui, ó, eu vou ter que fazer um vetor também de 2 newtons para baixo. Então, a configuração que eu vou ter vai ser o seguinte, eu vou ter 2 newtons aqui e 2 newtons para baixo. Ele pergunta o módulo da resultante. Então, vejam, eu não preciso me preocupar nem com a direção nem com o sentido, só com o módulo. Então, nós vimos que essas duas forças fazem um ângulo de 90 graus. Quando a gente soma elas, pode ser pela regra do paralelogramo, a resultante vai estar nessa direção aqui. E como é que eu encontro isso? Através do teorema de Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado é igual à soma da resultante na direção x mais a resultante na direção y ao quadrado. Então, a resultante ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resultante ao quadrado vai ser 4 mais 4, que dá 8. Lembrando que 8 é 2 ao cubo, então vai ficar assim, ó. Desculpem, não tem esse... 2 ao cubo, né? Então, vai sair aqui da raiz, vai ficar 2 raiz de 2. E essa é a nossa resposta, 2 raiz de 2 newtons.